Olá, boa noite. Que alegria poder dar início ao nosso pequeno grupo multiplicador. É muito bom estar com você aqui no nosso Facebook, também no Instagram da nossa igreja, Igreja Batista Calvário. É com muita alegria que temos tido esses encontros, pequeno grupo multiplicador, quando as famílias, né, aí mesmo em seus lares, estão tendo a possibilidade, né, de junto podermos celebrar o nome do nosso Deus. Então, muito obrigado pela sua companhia nesta hora. Temos aprendido muitas verdades sobre as virtudes cristãs. Para aprendermos hoje uma virtude muito importante chamada integridade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a andar diante dele, diante da sua presença e mostrando mesmo esse papel importante da integridade. E nós vamos então estar adorando, enquanto você vai chegando aí, o verdadeiro adorador. Esse cântico especial diz: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus possa encontrar homens e mulheres com integridade em sua adoração. Verdadeiros adoradores. Que o Senhor ache em mim, que o Senhor ache em você um verdadeiro adorador. Vamos cantar? Pai, Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Que maravilha a gente poder cantar essa adoração. Ela traz em parte do seu refrão, né? Pai, como achastes em Davi. Nossa palavra de hoje vai trazer o exemplo da vida de Davi. E realmente ele se constituiu na história um verdadeiro adorador. Por quê? Porque ele tinha um coração puro, um espírito excelente, buscava sempre estar agradando ao Pai.
buscava sempre estar diante da sua presença para fazer sempre a vontade de Deus. Nós vamos em nossa lição de hoje. Mas agora eu gostaria que Raquel orasse a Deus agradecendo pela oportunidade então de adorá-lo, de poder ser esse verdadeiro adorador. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigado por estarmos reunidos, Senhor, em um único Espírito, Senhor, de louvor e adoração, Paizinho. Senhor. Obrigado porque estamos cada um em suas residências, mas unidos em um só pensamento. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor nos abençoe na noite de hoje, que este culto, Senhor, que será realizado, possa ser realizado para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim seja. Trabalhe em nossos corações para que tudo aquilo que for falado nós possamos guardar, Senhor, e também colocar em prática na nossa vida e no nosso dia a dia, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Obrigado pela presença de cada um aqui, muito Senhor, obrigado nas redes sociais, por todos que estão Pai, participando, Senhor, desse momento. Abençoa. Que só possa estar visitando os lares de cada um, Paizinho. E suprindo suas necessidades, abençoando suas vidas. E que o Senhor esteja nos protegendo, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então, muito obrigado a vocês que já vão chegando aí, participando conosco do nosso culto, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. É muito bom saber que Deus tem nos dado, né, esse meio de poder ter essa comunhão maravilhosa, né, e poder participar dessa verdadeira adoração, né? Mesmo distantes, mesmo separados em nossos lares, temos podido chegar à presença do nosso Deus e adorar o nosso Deus na beleza de sua santidade. Por isso eu trago para nós, para que a gente possa cantar, eu aqui no meu lar, você aí conosco, reina em mim. Se somos verdadeiros adoradores, nós precisamos deixar Deus reinar em nossos corações. Então esse cântico diz isso, né? Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas, o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Que seja assim, obrigado Gesiel, Marli, Cíntia e vários irmãos que também vai chegando aí conosco, né, para essa adoração, para cultuarmos o nosso Deus e poder dizer isso também, né? Reina em mim, ó Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que maravilha, né? Poder ter essa expressão de adoração ao nosso Deus, dizer para Ele, vem reinar em mim com teu poder, mesmo sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és Senhor de tudo o que sou. É uma oferta realmente de louvor ao nosso Deus essa expressão. E por isso eu convido você também a abrir a palavra de Deus aí no Salmo de número 92, versículos 1 e 2. Salmo de número 92, versículos 1 e 2, e diz assim: Bom é louvarmos ao Senhor e cantar louvores ao nosso Deus. Por isso, mais uma vez, louvemos com alegria. Então o texto diz, bom é louvarmos ao Senhor e cantar louvores
ao nosso Deus. Então perceba, né, que o salmista diz que essa atitude de louvar a Deus é algo bom e que nós devemos fazer sempre, cantar louvores ao Senhor. Até porque a palavra também nos adverte que Deus habita no meio dos louvores. Então isso significa que nessa hora, enquanto você adora a Deus, você está recebendo a presença do nosso Deus aí contigo em seu culto, em seu lar, abençoando sua família e todos os seus. Por isso nós convidamos vocês a mais uma vez a louvarmos ao Senhor com o cântico Vem, esta é a hora de adoração. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Que maravilha! Como eu fico feliz em poder adorar o nome desse Deus bendito que deve ser exaltado mesmo, né? Vem, esta é a hora de adoração. Então, obrigado você, Vânia, minha prima lá na Paraíba, que vem adorar o Senhor conosco, que vem participar desse culto. É muito bom estar diante da presença do nosso Deus e aí com muito mais pessoas que têm buscado essa palavra, né? Aqui diz que toda língua confessará o Senhor, que todo joelho se dobrará diante dele, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior será, né? É certo que está prometido para todo aquele que confia no nome do Senhor receber, né, algo grandioso na eternidade quando o Senhor vier nos buscar na glória celestial. Nós estamos estudando nesse pequeno grupo multiplicador o tema virtudes cristãs. Já temos falado de várias aqui, né? Não precisamos mais repeti-las, mas hoje daremos continuidade ao nosso estudo com o tema integridade. E para isso nós convidamos você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 24. É um texto longo, mas eu gostaria de ler para que você tivesse um conhecimento de toda a história, do que estava acontecendo ali na vida de Davi, né? Uma experiência maravilhosa que ele teve, que demonstrou grande integridade, né? Pelo fato de que Davi já tinha sido constituído rei sobre a nação de Israel, mas ainda Saul estava regendo, estava sendo rei. E ele toma uma decisão ali muito importante e nós vamos então aprender através disso, né? 1 Samuel, capítulo de número 24. 1 Samuel, então você que está abrindo aí, eu aguardo. 1 Samuel, capítulo de número 24, e vamos fazer então a leitura aí, você vai lendo
bastante pausado, né, para que você possa entender bem tudo o que estava acontecendo. E diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de El-Gide. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi buscar a Davi e aos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhes disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para lhe tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue meu Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Pois diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem sai o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigará a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome
da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram a um lugar forte. Então essa é uma história que traz um relato de um momento na vida de Davi que demonstrou uma grande integridade de sua parte para com o rei Saul. Há algum tempo o rei Saul já vinha perseguindo Davi com o propósito de tirar-lhe a sua vida. Portanto, nós encontramos nessa história um relato de integridade. E esse é o tema, então, da nossa lição, nosso estudo, do pequeno grupo multiplicador, lição de número 8. E quando a gente olha para a história, e às vezes até noticiários, nós encontramos que a corrupção tem levado executivos a colocar em risco suas responsabilidades, Às vezes por buscarem somas de recursos ilegais. Eles acabam levando até mesmo companhias, à falência. O que percebemos ser então um problema de integridade, Pessoas perdem, a sua atitude de integridade e agem dessa maneira, infelizmente. Esse é um mundo que tem mostrado essas situações, a gente comumente percebe essas reportagens. Mas aqui nós encontramos alguém que tinha tudo, para fazer o mal a uma pessoa, mas como ele era alguém temente a Deus, então ele vai agir com integridade. Mas o que é integridade? Integridade é o estado ou a característica daquele que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Também é a característica ou o estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. É exatamente esse quadro que nós encontramos aqui, Saul saiu com um grande exército, cerca de 3.000 homens, conforme diz a palavra, logo no início aqui, no versículo de número 2, então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o seu exército, então eram os melhores homens de Saul, e ele saiu com o propósito de achar Davi, porque haviam-lhe dito que eles estavam pelo deserto, e assim ele saiu em busca de Davi, porque o propósito de Saul era realmente tirar a vida daquele que já havia sido por Samuel ungido rei sobre todo o Israel. Só que Davi aguardava o tempo para que estas coisas acontecessem. Saul ainda permanecia no governo de Israel e ele então sai porque ele está revoltado realmente contra essas questões que ocorreram por causa da falta de integridade exatamente de Saul a Deus. Saul agiu incorretamente diante de Deus e por conta disso perdeu a sua integridade e foi destituído então por Deus de reinar sobre Israel. E assim então Deus está agora tratando a vida dele e conduzindo nessa experiência, porque agora ele está dentro de uma caverna, e o exército de Davi, as pessoas, os homens chamados assim, ainda não exército, mas os homens que se uniram a Davi estavam ali perto. E percebeu quando isso aconteceu e teve então Davi a oportunidade de fazer o mal, Mas não é assim que os amigos de Davi entendem, eles dizem assim, E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Percebam? E eu queria que vocês aí em suas casas pudessem ter uma discussão em grupo aí um pouco quanto à pergunta que eu vou deixar para vocês. Quando suas ideias sobre integridade conflitam com as suas escolhas? É verdade que às vezes a gente cai nessa situação, Fazemos escolhas
que não era a que Deus gostaria que nós tomássemos. E por conta disso entramos em conflito com a verdade a respeito da integridade. E é isso então que eu gostaria que vocês colocassem em discussões. Também uma reflexão pessoal. Quando você falhou em escolher o caminho da integridade? Que consequências isto trouxe para a sua vida? Possa você, enquanto nós vamos estar discorrendo o estudo, vocês possam estar refletindo sobre essas perguntas que eu deixo para você. Vou repeti-las. Quando suas ideias sobre integridade conflitam com as suas escolhas. E quando você falhou em escolher o caminho da integridade, quais foram as consequências que este caminho trouxe para a sua vida? E aqui nós encontramos então uma história, né, com grandes verdades, né, que nós podemos então observar na vida daquele que quer andar e viver em integridade. Porque aqui Davi tinha tudo. Ele estava sendo procurado como inimigo de Saul, mas ele nunca tinha tido esta característica ou esse desejo no seu coração. Ele tinha muito temor a Deus e jamais tinha feito essa opção de tomar Saul como seu inimigo. Ao contrário, Davi reconhecia Saul como seu pai, porque Jonatas, filho de Saul, tinha esse pacto de amizade, né, de um relacionamento maravilhoso com Davi, e por isso então Davi também tinha a Saul como seu próprio pai, né? E aqui no texto ele vai mencionar inclusive desta maneira. Mas a gente vai encontrar então algumas situações que destacam alguns verbos que são fortes aqui. Primeiro, Saul perseguia Davi. Então está existindo uma perseguição. Perseguição porque Saul tinha Davi como seu inimigo, porque tinha recebido de Samuel a unção para ser o novo rei sobre Israel. E o outro texto, o outro verbo que nos chama a atenção aqui, é a oportunidade que foi dada a Davi. Dou teu inimigo em tuas mãos. Quando Saul está ali dentro daquela caverna, os homens de Davi dizem que aquela era uma grande oportunidade que Davi tinha e que ele deveria mesmo aproveitar, porque estava ali diante dele o inimigo que tanto perseguia Davi. Mas como Davi tinha um coração íntegro, reto, correto diante de Deus e buscava sempre viver no temor do Senhor, ele tomou uma decisão ali de apenas se levantar e cortar a orla do seu manto, ou seja, o manto de Saul. Ou seja, para usar dessa oportunidade e dizer que ele teve sim a chance de fazer isso, de poder mesmo tirar a vida daquele que se dizia seu inimigo. Mas o texto é maravilhoso porque vai dizer no versículo de número 5, o coração de Davi doeu. Olha só, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Talvez ele sentiu no seu coração que nem isso mesmo ele deveria ter feito, Ele tinha que levar mesmo os seus homens a desistir daquela ideia e sair daquele lugar. Talvez por isso o fato dele ter se levantado e cortado mesmo a orla do manto de Saul levou ele a ter um sentimento de arrependimento, de constrangimento daquela situação, mas ele vai caminhando em direção àquilo que realmente o Senhor queria mesmo que ele fizesse. Então ele convence os seus homens de não agir de forma errada para com o seu Senhor. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. O Senhor me guarde de que faça o mal ao meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, ou seja, tirou deles o ânimo, o desejo de ser contra
ali a oportunidade, né, que lhe apareceu, que eles entendiam, era a oportunidade que Deus estava dando para Davi tirar a vida de Saul. Mas Davi mostra, né, com essas palavras que ele jamais faria o mal contra o seu Senhor. Então ele tem uma atitude ali de submissão, de obediência, de temor a Deus, né, e temor também àquele que Deus tinha constituído superior a ele. Era o fato de que Saul ainda era rei sobre Israel, então ele era uma autoridade sobre Davi e jamais ele queria então agir contra o ungido do Senhor. Então diz a palavra, né, que Saul se levantou e prosseguiu o seu caminho, ou seja, saiu daquela caverna sem saber que Davi esteve ali, participou daquele momento, cortou, né, da orla do seu manto, ele não percebeu isso, né, e saiu daquele lugar. Quando ele toma um distanciamento de Davi, a Bíblia diz que Davi então se levantou e seguiu. E no caminho gritou: Rei meu Senhor. E quando ele faz isso, então ele vai declarar algumas coisas para o rei Saul. Lá no versículo de número 8, diz assim: Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Né? Que atitude bonita, né? A de Davi, prostrando-se ali diante do seu Senhor, o seu rei, como ele o tinha, né, em grande consideração e não queria mesmo a sua morte, e ele queria convencer a Saul de que realmente ele nunca teve no seu coração o propósito, né, de o ter como seu inimigo. Ele diz: não estenderei a minha mão contra meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Mais uma vez ele repete essa expressão para mostrar realmente a Saul que esse não era o propósito dele naquele momento. Ele mostra agora: vê aqui em minha mão, meu Senhor, a orla do teu manto. Isso significava mesmo que Davi teve a oportunidade de tirar-lhe a vida. Mas ele diz, né? Não há intenção do mal contra meu Senhor, pois eu tenho aqui em minhas mãos o teu manto. Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer contra ti o mal, mas não o fiz, porque o considerei como um ungido do Senhor. E não pequei contra ti, porém, tu andas em minha caça, à procura da minha vida, né? Davi aqui faz Saul refletir sobre as suas ações. E aqui a gente percebe então o resultado da integridade de Davi a Saul. E eu queria dizer ao seu coração, você que está nos ouvindo nesta noite, que quando agimos com integridade para com Deus, Deus se torna o nosso juiz. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de vingança contra qualquer pessoa que seja, porque Deus se torna o nosso juiz. Ele quer apenas que nós sejamos íntegros, tenhamos a atitude que Davi teve no seu coração, né? Tendo a oportunidade de fazer o mal contra aquele que se dizia seu inimigo, não fez. Agiu com integridade para com o seu Deus. E aí ele diz: Deus nos livre do mal. Saul, então, olhando para essa atitude de Davi, diz a Davi assim: mais justo que eu, tu és. Percebam que o próprio Saul agora percebe a integridade de seu filho Davi. Olha para ele e vê que ele havia sido muito mais justo, porque enquanto ele procurava, né, tirar a vida de Davi, Davi estava ali mostrando que este não era o propósito do seu coração, esse não era o desejo da sua vida, e assim deve ser a vida daquele que age com integridade. Nunca buscar fazer o mal contra o seu próximo, né? Até porque a palavra de Deus nos adverte que nós devemos ter sim um coração de amor para com o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Davi mostrou essa atitude de amor para com Saul, aquele que naquele instante estava sendo o seu próximo.
Aquele que naquele instante ele teve toda a oportunidade de fazer o mal, mas por causa da integridade do seu coração, ele não agiu desta forma. E aí, no versículo de número 19, Saul vai dizer para Davi assim: porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por bom caminho? Veja que no coração de Saul, estava mesmo o intento do mal, né? Porque ele percebe, né, na ação de Davi, que Davi agiu com integridade para com ele. Então, o Senhor te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Então, ele deseja agora para Davi que ele possa reinar, né? Ele diz no versículo 20: agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Por que haveria de ser firme o reino na mão de Davi? Exatamente porque Davi agiu com integridade no seu coração. E quando agimos com integridade, Deus se torna o nosso juiz. Então, disse Saul a Davi: o Senhor pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Um pedido de Saul ali foi que Davi não apagasse o seu nome. E quando a gente continua observando a história de Davi, nós percebemos mesmo essa atitude, né? Porque a gente chega aqui no clímax dessa história quando diz: porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por um bom caminho? Davi deixou Saul seguir o seu bom caminho, porque Davi estava certo de que no tempo certo, o tempo de Deus, e a Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos diante de Deus aqui na terra. Então, o tempo certo, Deus honraria Davi e daria o reinado, né, sobre Israel. Ele não precisava fazer um mal a uma pessoa para que isso acontecesse. Então, é assim que Saul então pede esse juramento. Versículo 21 diz: jura-me agora pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. E então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e seus homens subiram a um lugar forte. Porque Davi estava aguardando o momento em que ele seria constituído, sim, rei sobre Israel. E quando a gente acompanha a história, esse pedido e esse juramento de Davi, ele ocorreu. Porque Davi preservou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, guardando, né, realmente a herança, né, a herdade, a continuidade do nome de Saul, né, através dessa ação benéfica. E louvado seja Deus, porque a gente aprende com Davi no dia de hoje que ele foi sim um homem íntegro. E por isso a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos aprender com essa experiência e crescer também nessa atitude, né, de integridade, essa virtude cristã que devemos desenvolver todos os dias da nossa vida. Que Deus então lhe abençoe, que você possa realmente crescer através do estudo da palavra de Deus que foi direcionado ao seu coração nesta noite. Convido você a estar conosco domingo, quando juntos estaremos celebrando, né, a Escola Bíblica Dominical, também o nosso culto de adoração às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas o nosso culto de louvor ao nosso Deus, celebrando a glória do reino de Deus através dos nossos lares, quando juntos estamos formando a Igreja de Cristo, a Igreja Batista Calvário, reunida nos seus lares, mas com muitas pessoas, como Cineide, como Alvin Ricardo Farias, que junto está conosco, participando desse momento de culto. Que bom, né, que pessoas têm participado desses momentos. Também aqui, né, no Instagram, várias pessoas têm participado conosco, tem estado, né, unido nessa oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Agradeço a você pela sua companhia, convido você a estar conosco no domingo, junto para celebrarmos a glória do reino de Deus.
É assim que nós estamos vivenciando essa temática anual da Convenção Batista Brasileira e queremos convidar você então a fazer parte conosco. Quero orar por você, pela sua família, desejando a bênção de Deus para a sua vida. Pai, muito obrigado por todos esses irmãos que conosco, ó Deus, participaram desse pequeno grupo multiplicador. Obrigado, ó Deus, porque por meio desses meios, Facebook e Instagram, o Senhor tem permitido a Tua palavra chegar a lugares tão distantes. Obrigado porque isso permite a essas pessoas também, ó Deus, participar desta celebração, desta glória do reino de Deus, podendo então fazer parte da Igreja de Cristo. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar que abriu esta oportunidade para que a Igreja Batista Calvário chegasse, através do seu pastor, com a palavra de orientação, de estudo sobre a integridade. Que esse desejo esteja presente no coração de todos nós, que possamos encontrar uma nação íntegra, que rende a Ti, ó Deus, o louvor devido ao Seu nome. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora aí no Facebook. Muito obrigado a você que esteve conosco também aqui no Instagram. Deus abençoe e um resto de semana na presença de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.